Alô, turma boa do canal AV+. Um grande abraço a todos vocês. Como é que estão? Sofreram muito? Sofreram, né? O jogo foi duro, o jogo foi complicado, como era esperado. Jogo amarrado, um jogo difícil contra um time que tem boa qualidade, principalmente o seu meio-campo. O Giancarlo é muito bom jogador, um atacante muito difícil de ser marcado, que é o Vinícius. Enfim, o Náutico é um time que... é uma pena porque começou tão bem o campeonato, mas caiu, perdeu-se aí pelo caminho e agora tenta se recuperar, mas a situação é difícil. Tinha hoje uma chance porque, na minha opinião, jogou mais do que o Vasco. Teve mais oportunidades de vencer. Eu falei durante toda a semana que a minha confiança era em função do trabalho. Eu acho que o trabalho ele dá segurança a qualquer um. Se eu durante a semana aqui me preparo para a live, me preparo para os vídeos, apuro, eu vou fazer um material melhor para vocês. Mas se eu não tenho nada e tenho que abrir aqui, eu vou meter um embromation. Não é o ideal. Se eu tenho um compromisso com vocês, se eu tenho bater esse ponto, essa pauta com vocês, eu preciso me preparar para isso. E eu acho que o Vasco tem tido tempo para treinar, o Fernando Diniz tem tido tempo para treinar, e acho que o time do Vasco é um time que tem hoje algumas valências melhores do que tinha anteriormente. Mas acho que o jogo de ontem foi o pior jogo do Vasco. Foi o jogo que o Vasco menos jogou, foi o jogo que o Vasco mais teve chance de perder, não foi superior, e você vê pelos números, quando vê as estatísticas, o Náutico teve mais posse de bola. E olha que foi uma oportunidade grande, porque o Vasco abriu 2-0, com 2 erros de saída de bola do Náutico. O primeiro gol, um golaço do Nenê. O segundo, uma jogada construída numa roubada de bola do goleiro. O Nenê toca de calcanhar, o Marquinhos Gabriel entra e inteligentemente rola para o Cano fazer o gol. Mas aí o Vasco comete erros que vem cometendo, recua demais, dá muito campo para o adversário, melhorando muito na bola aérea, conseguindo os 2 zagueiros, o Valber fez um bom jogo, mas aí comete erros de desorganização, de falta de posicionamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, no gol do Náutico. O lateral direito, o Hereda, chega no fundo, marcado pelo Germancano, quando o Peck vem atrás. O Hereda faz o cruzamento, o Zeca, que fez uma partida muito ruim, marca mal. Você não marca a bola, você vê onde está o jogador, dá um encostão nele, bota a mão e mede, atrapalha pelo menos. E o Lucão, na minha opinião, falhou. Acho que aquela bola ali é uma bola que dá para ele atacar e tentar defender, tentar espalmar. Não, ele cai para dentro do gol de uma maneira patética. Mas eu vou falar do Lucão daqui a pouco. E aí vem o segundo tempo, a certeza de que a pressão ia ser muito forte, o Vasco ia ser muito pressionado. E foi, não conseguia rebater, não conseguia causar nenhum tipo de dano ao Náutico, que ficou dominando. Teve aí vários escanteios, várias faltas laterais, e numa delas acabou empatando o jogo e acabou não chegando à vitória, porque realmente cargas d'água não foram favoráveis ao time pernambucano. Acaba o jogo 2-2, o Vasco teve ali alguma tentativa, teve um lance mais perigoso numa cabeçada do Valber, que se ele cabeceia invertido, o Vasco faz o gol e consegue a vitória, mas não merecia. E aí tem aquela discussão que eu quero trazer aqui para vocês em relação à pontuação, se foi um resultado que o Vasco perdeu ponto ou se o Vasco ganhou. Eu acho que o Vasco ganhou, porque era o jogo mais difícil, era o jogo mais complicado. Como eu disse, o Náutico é o time, talvez dessa Série B, dos mais competitivos, se não o mais competitivo, porque ainda mantém um estilo que caiu, eu acho que pela questão do elenco, pela questão de reposição, mas é um time que dá muito trabalho, porque é um time que gira muito a bola, é um time que é muito agudo na bola parada. O Giancarlo é um excelente jogador, tá sempre clareando para bater, sempre clareando para botar um companheiro na cara do gol. E o Vasco teria dificuldade, era um jogo. Só que pela frustração de você fazer 2 gols e não conseguir manter, aí sim é uma frustração, é algo que te machuca, porque você vê que tem condição de vencer e de repente você mostra fragilidades. E a minha grande preocupação, a minha maior fragilidade é em cima do goleiro do Vasco, Lucão. Que eu acho que é um goleiro... Eu falei semana passada aqui, fui muito criticado, mas é normal. Volto a dizer, eu não quero ter razão. Mas acho que o Lucão é um goleiro que não tem preparo ainda para ser titular do Vasco. A pressão é muito forte, ele é muito introspectivo, ele é um menino que não tem, como goleiro, a postura de um líder, de um jogador que grita, de um jogador que pede a bola, que quer sair do gol, que tem poder de decisão. O Lucão é um menino a serviço do gol do Vasco.
e como todo menino, oscila na questão psicológica. Então é um jogador que ainda tem, e eu falei isso também semana passada, gestos de goleiro, e quando eu falo são gestos físicos, gestos normais, o gestual do goleiro, de encaixar uma bola, de espalmar uma bola, de sair do gol no momento certo, de dar um esporro na zaga, tudo isso, gente, é gesto, é postura do goleiro, e eu acho que o Lucão não ainda tem. Ele é um goleiro limitado em relação a isso, precisa evoluir, tem 18 anos, acho eu. Então eu acho que o Lucão é um goleiro que vai ser muito bom no futuro, mas ainda não é, e a pressão é muito forte. E aí você tem uma preocupação, você vai botar quem? Você vai voltar com o Vanderlei? Que estava mal. Mas acho que o Vanderlei, pelo menos, tem a prerrogativa da idade, que é algo que pode pesar nesse momento. Eu acho que o Vanderlei é um goleiro que os adversários, de alguma forma, temem mais, é um goleiro que os companheiros respeitam mais, apesar do esporro do Castan nele lá em Brusque, e é um jogador que tem que mostrar serviço, gente. Ele não é um goleiro que surgiu ontem. Eu acho que é um goleiro que na hora H, e não entendo, porque ele saiu do time mal, é verdade, mas tinha feito um bom jogo contra o Sampaio Corrêa. Apesar da derrota, ele fez 2, 3 defesas excelentes. E aí sai na semana para não jogar o jogo com o Curitiba. E aí é uma coisa que a gente não entende, porque a gente não vê os treinos. Mas aí vem o Lucão, que no jogo com o Curitiba, eu disse aqui, acho que o Lucão não está preparado. E para esse estilo de jogo do Fernando Diniz, de bola atrás, de passe, de toque para o goleiro, nós não temos peças. E aí me preocupa, apesar de eu ser um apoiador do trabalho do Diniz, de querer mudar um pouco até essa minha cabeça, de repente ficar apenas criticando o treinador, de buscar no treinador as soluções para tudo, mas acho que a gente tem que abrir um parênteses. Acho que o Fernando Diniz, primeiro, a gente tem que respeitar. A partir do momento em que ele coloca o Lucão e tira o Vanderlei, porque ele teve razão e observou nos treinos. Mas, se você vê no Lucão dificuldades na valência com os pés, e a gente tem que defender isso aqui, o Emerson Rocha falou isso muito bem na live agora há pouco, a gente está fazendo uma crítica, porque com os pés, mas ora bolas, o goleiro tem que ser com as mãos, tem que ser em outras valências, e ele não está bem, ele está mal. Ele como goleiro, tirando o pé, ele não está bem, ele não sai do gol, ele não está defendendo bolas que são defensáveis, sabe? Ele não está dando segurança ao time. Então eu acho que o Lucão, ele está vivendo um momento como goleiro instável. Talvez seja pressão, talvez seja insegurança. Bem-vindo ao mundo. Você joga num clube gigantesco. Essa Cruz de Malta aqui, ela pesa demais. Tem uma pressão de 20 milhões de torcedores por trás, que fazem pressão em cima de você. E se você não está acostumado a isso, e aí? Como é que você vai sobreviver? Então eu acho que o Lucão é um goleiro que hoje tem limitações para ser titular. Me traz um receio, porque a gente tem uma reta final aí em que goleiros são muito importantes. Tomara que eu queime a minha língua, tomara que ele feche o gol. Perdão, eu acho que tem muita gente que apoia o Lucão, e eu acho legal. E eu não estou dizendo que eu não apoio o Lucão. Não, eu apoio o Lucão. Eu só acho que o Lucão é um goleiro que precisa evoluir. E num momento como o de hoje, a gente não pode ter um goleiro que precisa evoluir. Ou a gente tem um goleiro que minimamente passa segurança, ou não. Mas aí vem um outro aspecto. Você tira o Lucão, porque o Lucão com os pés não está indo tão bem, apesar de ser uma valência que não é das mais importantes para o goleiro, na minha opinião. Mas para o Fernando Diniz é. E aí, vai botar o Vanderlei? Que com os pés também é ruim? Será que não seria melhor mudar? Olha, evita tocar pro goleiro. E olha, goleiro, se tocar em você, rifa. Não tenta sair jogando, não. Pode rifar, autorizado por mim. Acho que isso é raro e não vai acontecer. Porque o Fernando Diniz tem a convicção do trabalho dele. E ele acredita que com o trabalho, ele vai ter mais uma semana agora para o jogo do CSA, ele vai conseguir dar a esse jogador, o goleiro, no caso do Vasco, ou o Vanderlei, ou principalmente o Lucão, a valência de sair com os pés. E isso é um risco. Porque não se aprende do dia para a noite. Acho que ele está tentando botar um pé 44 dentro de um sapato 42, 43. Já falei isso aqui e acho que não está dando certo. Não está legal. Está extremamente preocupante. A gente já viu isso com o Cabo, a gente já viu isso com o Lisca, e o Vasco não tem jogadores que possam fazer isso. Não tem jogadores que possam fazer isso. Uma outra situação, lateral direita. É claro, para mim, nítido, desculpe, que o Zeca não pode ser titular, não está bem, marca mal, não apoia, não chega no fundo, é um jogador burocrático, que não está legal. E aí você volta com o Léo Matos. Pode voltar com o Léo Matos. Acho que seria interessante você ter o Léo Matos. Ou então, para suprir uma outra situação, que é a ausência do Nenê, melhor jogador do Vasco nesse momento, o Nenê vai ficar de fora contra o CSA, o que é uma grande preocupação.
Quem sabe, volta com graça, mantém o Valber, que é bom no jogo aéreo, que fez uma boa partida, uma partida regular, joga com 3 zagueiros, nós vamos jogar contra um time que não vai ser esse time avassalador que é o CSA, que vai jogar para frente. E libera o Riquelme para criar. O Riquelme tem talento para ser esse criador ali, junto com o Marquinhos Gabriel um pouco mais apoiando, talvez o Bruno Gomes, o próprio Andrei, fazer um esquema em que o Riquelme possa sair. Fazer um 3-5-2. Sim, de repente você faz Castan, líbero, Graça e Valber, e você consegue Bruno Gomes como primeiro volante, Riquelme um pouquinho mais à frente, bota o Andrei um pouquinho mais à frente, Marquinhos Gabriel fazendo ali um quarto homem, e pela direita, de repente você encaixa um Léo Matos, ou até o Caio Tenório, de repente, que é um jogador mais agudo, e na frente você bota 2 atacantes. Bota Germancano e Peck, Germancano, eu acho que o Jabá não, mas o Germancano e o Peck. Então eu acho que é um time que precisa de jogadores inventivos. O Vasco vai enfrentar o CSA da mesma maneira que enfrentou o CSA no turno, que o jogo foi 2-2, lembra? Aquela chuva danada, o Vasco fez 1-0 com o Marquinhos Gabriel jogando mais à frente. E acabou empatando no final, tomou a virada, e acabou empatando no final o gol do Daniel Amorim. Então eu acho que o Diniz vai ter que arrumar uma solução que talvez ele possa juntar a fome com a vontade de comer. A lateral direita não tá legal? Libera alguém para jogar por ali, monta 3 zagueiros, você vai pegar um adversário que não vai vir para cima de você e libera o talentoso Riquelme para jogar ali, para inventar, para tentar fazer coisas diferentes. A gente não vai ter o talento do Nenê, a clarividência em alguns momentos, mas talvez tenha inteligência do Riquelme para, com um preparo físico melhor, chegar mais à frente. É uma alternativa. Agora, preocupa, sim, porque a ausência do Nenê é muito sentida, mas não tem jeito. O Vasco precisa ganhar o jogo. Precisa ganhar o jogo de sexta-feira. É um jogo decisivo. É um jogo para o Vasco continuar na briga. São 5 pontos de diferença. O Vasco não conseguiu encurtar essa diferença, mas tem Goiás e Botafogo no meio de semana. O Goiás, se não vencer o Botafogo, o Vasco vencendo, aproxima, sabe? Então tem chance, tem possibilidade. Eu acho que não tem nada definido ainda tem muita coisa para acontecer, são 7 rodadas, e nas minhas contas o Vasco precisa conquistar aí de 7 jogos, as 4 em casa. Precisa ganhar os 4 jogos em casa, não tem como fugir disso. Ganhando os 4 jogos em casa, dos 3 fora que tem, se conseguir somar aí 1 vitória e 2 empates, eu acho que o Vasco entra. Que o Vasco teria 5 vitórias, 15 pontos, iria a 62 pontos. Iria conseguir aí uma pontuação razoável. O Vasco tem 47, 57, mais 5, 62. E em 2 jogos restantes, somando 2 empates, por exemplo, vai a 64, pode ser que entre. E o Vasco fora de casa tem o Guarani, que é um adversário que perdeu para o Confiança, por exemplo, agora, e tem 2 times que estão lá embaixo, o Vila Nova e o Londrina. Dá para o Vasco conseguir vencer. Dá para o Vasco negociar a vitória em cima desses adversários. Então eu acho que o Vasco tem ainda muitas chances, tem possibilidades. Claro, eu continuo dizendo, eu sou muito cético em relação à classificação. Sempre achei difícil, mas acho que se o Vasco melhorar o seu desempenho, porque hoje não foi um bom jogo, foi o pior jogo do Vasco, eu vou continuar acreditando no trabalho. Pena que tenha sido tão tarde essa reação, mas ainda há possibilidade e o Vasco pode sim brigar para subir para a primeira divisão. Empate 2-2, frustrante pela sequência do resultado, né, que o Vasco vencia por 2-0, mas no frigir dos ovos, o Náutico ainda vai pegar 2 equipes, o Curitiba e o Avaí. O Avaí, inclusive, que está aí brigando também. Curitiba e Avaí ainda vão jogar lá em Recife, e é jogo duro, é jogo complicado, enfim, são 2 times que vão sofrer também na capital pernambucana, e vamos esperar o Vasco fazer o papel dele, que o Vasco consiga vencer. Acho que de agora até o final, o jogo mais difícil do Vasco vai ser contra o Botafogo clássico, mas tem que ganhar. São 4 jogos em casa. Desses 4 jogos em casa, Remo e Vitória lá embaixo, o Botafogo e agora o CSA. E fora de casa o Vasco tem o Vitória, tem o Vila Nova, perdão, o Londrina e o Guarani, que talvez seja o mais difícil de todos, mas o Guarani, apesar de ainda estar na briga, mas está numa situação um pouco mais complicada. Então eu acho que dá, mas precisa jogar mais futebol e se reinventar. Na questão da posse de bola atrás, em função da presença do Lucão, eu voltaria com o Vanderlei, mas acho que se também voltar com o Vanderlei para continuar essa coisa de tocar a bola no pé, não vai dar certo. Ou o goleiro
desobedece, na bola recuada ele rifa, ou então nós vamos ter preocupação porque nós não temos goleiros com essas características e vai ser um desespero como sempre. E a questão da ausência do Nenê, talvez um esquema mais ofensivo, um esquema liberando o Riquelme pelo meio, talvez seja, na minha opinião, uma boa opção para tentar vencer o CSA na próxima sexta-feira. É isso, turma. Grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, ótima semana. Vamos lá, hein? Temos chance. Tchau.